conhece, meu nome é Michael. A gente tem um enorme prazer de compartilhar a palavra do Senhor Jesus aqui. Sejam bem-vindos todos. Para quem não me conhece, né, Gabi? É um prazer estar aqui e também uma enorme responsabilidade. Combinou, viu, Evelyn? Ficou muito bom. Desculpa, Gustavo, foi mal. O pessoal da live não dá para ver, mas a Evelyn está com um bebê no colo, que não é dela, é da Jéssica. Ô Jesus. Vamos focar aqui na palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como eu estava dizendo, é uma enorme responsabilidade falar a palavra do Senhor Jesus. Sabe qual é a maior responsabilidade do que falar a palavra do Senhor Jesus? Você sabe me dizer qual é? É viver a palavra do Senhor Jesus. Se a gente falar, já é uma responsabilidade. Viver é ainda maior. É um dever nosso, viver a palavra do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com vocês algo sobre reconstruir, né? Que é a temática, a série que o Senhor tem colocado nos nossos corações aqui, no coração da liderança da juventude. E para a gente reconstruir alguma coisa, você concorda comigo que ela precisa estar o quê? Destruída, né? Ela precisa primeiro estar quebrada, estar destruída, despedaçada. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, sobre como reconstruir relacionamentos. Nós vemos aqui nesse texto bem conhecido de Lucas, a parábola do filho pródigo, né? Que quase ninguém conhece. Os irmãos aí de casa eu acho que também nunca ouviram falar dessa parábola. É uma coisa nova que a gente lançou na Bíblia agora. Mas assim, quando a gente fala de relacionamento, brincadeiras à parte, a gente basicamente está falando de três coisas que estão no significado dessa palavra relacionamentos. Relacionamento tem a ver com convivência, você conviver. Relacionamento tem a ver com comunicação. E relacionamento tem a ver com atitude. Atitude que devem ser recíprocas. Então, quando você se relaciona com alguém, você precisa ver nessa pessoa atitudes que vão de acordo com esse relacionamento, né? Se é um namoro, qual a atitude que você espera do namorado? Se é um casal, já é diferente um pouco do namorado, né? Enfim, as atitudes. Mas você espera algumas coisas. Mas se o relacionamento é com Deus, irmãos, aí o negócio é mais em cima, né? Então eu queria falar sobre reconstruir relacionamento no singular com Deus. A gente tem vários tipos de relacionamentos, como eu disse aqui, né? Mas eu quero falar especificamente do relacionamento com Deus. Amém? Relacionamento com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. Bom, nesse texto de Lucas, nós vemos aqui o filho mais novo desse pai, que do nada pede para o seu pai separar as coisas que é dele. Chega no pai dele todo turrão lá, imagina um cara magrelo assim, que só come e dorme, o filho mais novo. E ele chega: pai, estou cansado aqui, ó, essa internet está muito lenta, faz o seguinte, eu quero ir embora para a cidade grande, quero sair fora desse interior aqui, separa tudo que o Senhor tem para mim, que eu quero ir embora. E ele tinha um irmão mais velho, né? E esse irmão mais velho sempre ajudando o pai. Geralmente o mais velho realmente é o que mais, né, se lasca mesmo, com perdão da palavra. Mas o mais velho é aquele que, né, Gustavo? O mais velho é aquele que apanha primeiro. O mais velho é aquele que, o último que recebe presente, porque os mais novos choram mais, aquela coisa toda, né? Quem é mais novo sabe disso, né, Jéssica? Você é mais nova, não? Né? Então você sabe disso, menina. Você sabe, papai, né? Bajula, aquela coisa toda. O relacionamento fica mais tranquilo. Ai, pai, você deu pro irmão, não deu para mim.
Ah, então, filha única, então nem se fala, né? Filha única, então, aí já é tudo. Aí o pai fala assim: filha, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Então esse menino, ele resolveu pedir para o pai dele as coisas. Ele queria viver uma experiência diferente. E ele chegou para o pai dele e pediu: pai, separa para mim a minha parte, que eu quero sair fora, pegar meu patinete elétrico e ir para a cidade grande. E o pai dele, o que ele fez? Ele separou, né? Separou o que era dele e deu para esse filho. E aí, esse filho foi, conforme o texto, foi lá para a cidade grande. E ele prosperou, não foi, gente? Vamos acompanhar a história do cara. Ele chegou na cidade grande, prosperou, se deu bem lá na cidade, né? Conquistou várias coisas. Foi assim ou não? Não. O cara gastou tudo que ele tinha. Por quê, gente? Porque ele não tinha maturidade, né, também, né? Mas ele foi para lá, perdeu tudo que ele tinha, teve que trabalhar lá com os porcos, fazer tudo o que nem o pior funcionário do pai dele fazia. E aí ele tomou algumas atitudes que fizeram com que eu estivesse hoje falando aqui com vocês, tá? Para quem ainda não viu eu falando, é assim mesmo, tá, gente? Não estranha não, a gente faz umas brincadeiras, faz alguma coisa assim, mas tudo para a gente poder aprender junto melhor a palavra do Senhor Jesus, tá? Eu amo estar aqui. Para mim é um prazer enorme. Não é aqui na frente, não, é aqui junto com vocês na igreja, compartilhando o corpo de Cristo. Então, quando a gente fala de relacionamentos quebrados, para a gente reconstruir um relacionamento, ele precisa estar quebrado. Então, o relacionamento desse pai com o filho foi quebrado. Vocês concordam comigo? Quando esse filho chegou para o pai e pediu para ele a herança, ele quebrou ali um relacionamento que estava sendo construído, né? Não era a intenção do pai mandar esse filho para a cidade grande agora. Não era a intenção desse pai. O pai sabia que ele não estava preparado para isso, mas ele fez a vontade do filho, né? Quem sabe até para dizer: filho, já que você quer, vou te dar, mas eu tenho certeza que não vai dar certo, né? Eu penso que o olhar de Deus para nós em alguns momentos é dessa forma. A gente pede muita coisa para o Senhor e Ele diz não, e algumas vezes Ele diz sim, só para acontecer o que aconteceu com esse magrelo, só para a gente comer um pouquinho de comida de porco e voltar correndo para o Senhor Jesus. Mas assim, gente, falando sobre relacionamentos, depois que eu disse tudo isso, você consegue me dizer como que esse filho, ele acabou indo tão longe da abundância da casa do pai dele? O que aconteceu para esse filho chegar e ficar nessa situação que nós lemos aí no versículo 14? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Será que o pai, ele expulsou esse filho para casa, para fora da casa? Não expulsou. O pai não expulsou o filho. E eu quero ser bem direto e didático com vocês aqui, sem muita contorno. Esse filho, ele saiu de casa porque ele estava mal na casa dele, porque ele estava com uma sorte má, uma sorte ruim? Ele estava bem, ele estava muito bem, obrigado. Será que ele saiu de casa porque ele nunca teve uma chance na vida e ele queria... Não, também. Então, você vai concordar comigo que esse filho, ele saiu de casa pelos seus próprios desejos e decisões. Sim ou não? Ele decidiu isso. Ele desejava sair da casa do pai. E o nosso relacionamento com Deus é bem parecido com o relacionamento desse filho com esse pai.
As consequências de um relacionamento quebrado é resultado das nossas próprias escolhas, querido. As nossas próprias escolhas. As nossas escolhas nos levam para o bem ou para o mal, nos levam a quebrar relacionamentos que ainda estão sendo construídos, que ainda estão sendo cultivados, que ainda estão sendo trabalhados. E tem duas decisões que levou esse rapaz a se distanciar do pai dele. A primeira que eu queria falar com vocês está ali no versículo 12, se você ainda tiver aberto o livro de Lucas 15. Então, antes de falar como reconstruir o relacionamento, que é o nosso tema hoje, eu queria falar então o que aconteceu para que esse relacionamento fosse quebrado. A gente começou falando que para reconstruir alguma coisa, ela precisa estar quebrada, né? Então, como que foi quebrado esse relacionamento? No versículo 12, ele diz assim, numa parte do versículo, ele disse ao seu pai: dá-me a minha parte da herança. Está escrito aí assim? Só essa parte. Dá-me a minha parte da herança. Então, o que ele queria com isso? Quando ele chega e fala para o pai dele, ele queria então assumir o controle e possuir a propriedade dele, o que era de direito dele. Então ele queria assumir o controle por possuir essa propriedade. Ou seja, ele queria assumir o controle da própria vida dele, sendo que ele ainda estava debaixo da guarda do pai dele. Ainda por muitos anos ele deveria continuar dessa forma, mas ele decidiu, através desse pedido, ser independente. E aí começou o problema. Ser independente. Ele quis assumir o controle da sua vida no momento que ele não poderia assumir o controle da sua vida. Sabe, e muitas vezes nós jovens, aleluia, glória a Deus, nós jovens de 30 e aleluias, de 50, de 60 e lá vai, nós queremos fazer como esse jovem fez, irmãos. Nós queremos assumir o controle, sermos independentes de um relacionamento que não vai funcionar. Imagina um casal que o marido quer ser independente da esposa, não vai funcionar. Então, o que aconteceu? A primeira coisa então que acontece é que esse rapaz, ele quer ser independente, e essa é a primeira rachadura que começa a acontecer nesse relacionamento. Ele começa a ser quebrado a partir do momento que ele quer ser independente, no momento que ele não pode ser independente. Eu queria que você ouvisse isso e fosse refletindo junto comigo, amém? A independência, ela causa rachadura num relacionamento que precisa estar junto, que precisa ser a dois, que precisa estar próximo. Quando eu começo a tomar decisões que o meu cônjuge, ou que a pessoa que está perto de mim, ou que Deus não tem nada a ver com essas decisões, o relacionamento começa a ser quebrado. O Micael comentou aqui no começo sobre Adão e Eva, e com a influência do diabo, é claro, a Eva tomou uma decisão, e houve uma ruptura no relacionamento. Você está vendo aí o poder da decisão? Mesmo que influenciado ou não, irmãos, nós somos influenciados pelo mundo, sim ou não? Ou somos influenciados pela palavra do Senhor Jesus? As decisões que nós temos tomado estão sendo influenciadas pelo mundo ou pela palavra do Senhor Jesus? E aí nós temos um caminho, e o caminho é do relacionamento com Deus. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, querido, não existe independência quando se trata de relacionamento com Deus. Amém? Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, que fez com que esse rapaz quebrasse um relacionamento aí, está ali no versículo 13.
Se você tiver com ele aberto aí. Alguém pode ler? Versículo 13. Lucas 15, 13. Amém. Obrigado, Jéssica. E lá dispersou seus bens, vivendo irresponsavelmente, diz aqui a tradução. Ele quis, além de ter a independência, ele quis buscar a satisfação no pecado. Então, mesmo com o pecado, Jesus ele usa ali a palavra desperdiçou, perdeu, né? Porque o pecado não entrega a satisfação que ele promete, né? O pecado é uma ilusão. O pecado, ele é uma ilusão no começo. Você olha de fora, parece aquela coisa atrativa, mas quando você cai no pecado, você vê que é uma desgraça. Você vê que não tem nada a ver com aquilo. Ele procurou saciar os seus desejos mais selvagens. Esse menino, ele bebeu do melhor licor, ele dormia com as mulheres bonitas, mas no final de tudo isso, ele não se satisfez, porque a ilusão do pecado não satisfaz ninguém, só leva cada vez mais para o buraco. E no nosso caso aqui, acaba de vez com o relacionamento que nós temos com Deus. Então, independência e pecado, grava bem. E nós temos as consequências, e eu já estou indo para a metade aqui, irmãos. As consequências que esse rapaz enfrentou no versículo 14 e 15 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir um trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Olha só que situação que ele chegou. Por decisão dele, ele chegou no seu pai e pediu para ser independente, para viver aquilo que o pecado, que ele achava que o pecado poderia oferecer para ele. E olha a que ponto que ele chegou. Essa passagem é muito usada para pessoas que não conhecem a Jesus ainda, muito usada para pessoas que precisam de um reconhecimento. Aleluias.
Então eu estava dizendo que um relacionamento, quando ele é a longo prazo, quando ele é sincero, quando ele realmente existe um compromisso sério por trás desse relacionamento, vão acontecer momentos difíceis, vão acontecer momentos ruins também. E a diferença daquele que confia na palavra do Senhor, daquele que sabe para onde ele vai, para aquela pessoa que não está nem aí, é a maneira que ela enfrenta e as atitudes que ela toma perante esses momentos difíceis do relacionamento. Então, se de repente eu passo por um vento e eu tô com um relacionamento com alguém, eu passo por um vento e eu fico quieto, eu tento enfrentar aquilo lá sozinho, e depois vem um outro vento mais forte ainda, eu balanço mais, mas eu fico quieto ainda, não compartilho com ninguém. Mas se você está se relacionando com alguém, você precisa falar para esse alguém que você está com dificuldade, que você precisa de ajuda. E assim nós vamos caminhando, irmãos. O relacionamento com Deus, ele precisa estar firmado em algo mais profundo do que aquilo que nós achamos. Então, como eu estou dizendo aqui, esse jovem, ele tomou essa decisão de pedir para o seu pai para que ele fosse independente e que ele queria se satisfazer no pecado, mas ele fez essa ruptura de relacionamento com o pai dele, e ele teve consequências sérias, amém? Ele teve consequências que ele não sabia que teria. Mas aí, indo para o final, então, como que ele reconstruiu esse relacionamento com o pai dele? Quais são os passos para a gente reconstruir um relacionamento com Deus? Se hoje você vive na igreja, se hoje você sabe que Jesus é o Salvador, amém? Que Jesus é por nós. Nós temos momentos que estamos com a fé abalada, mesmo estando aqui na igreja, mesmo estando caminhando com Deus o tempo todo. Às vezes a nossa fé é abalada por uma situação na família, por uma situação no trabalho, por uma situação na escola, por uma situação em qualquer outro lugar. E eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Então, se o meu relacionamento foi derrubado ou foi quebrado de alguma forma nesse período, irmãos, hoje é o momento. O Senhor está aqui de braços abertos para reconstruir um relacionamento com você. Amém? Então vamos lá, no versículo 17. O que aconteceu com esse guri? No começo do versículo, só lê o comecinho aí, você já vai pegar o negócio. Ele fez o quê? Ele caiu em si. E caindo em si, o guri acordou. Falou: meu Deus, eu estava com um relacionamento sério com meu pai e de repente eu baguncei tudo. O que eu fui fazer? Aqueles mais assim, fala assim, o Espírito Santo de Deus tocou no coração desse guri e falou assim: acorda para a vida, rapaz. Você tem um Deus que está lá esperando por você. Não importa o que você fez, não importa o que você errou hoje, ou ontem, ou anteontem, amanhã pode ser muito melhor, porque o Senhor está de braços abertos para continuar esse relacionamento com você. Sabe, irmãos, o nosso maior erro às vezes é achar que Deus vai nos julgar a todo momento. Deus não está aqui para julgar, não. O julgamento vai ser lá para frente. Hoje Ele está aqui para te amar, hoje Ele está aqui para te abraçar, hoje Ele está aqui para dizer: eu te amo. Quem julga você e eu são as pessoas, irmãos, às vezes nós mesmos. Chegou o tempo de nós estamos fazer o nosso auto-julgamento exageradamente, porque a gente está muito tempo em casa, a gente está pensando muitas coisas. E será se eu sair agora? E se eu ficar em casa? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Então esse guri caiu em si. Então primeiro tijolinho para a gente reconstruir o relacionamento, ou continuar com um relacionamento forte com Deus, é o que, irmãos? Admitir o erro. Você errou, meu querido? Ô Senhor, me perdoa, eu errei. Não somente reconhecer o erro,
mas não ficar parado no lugar que você está. Esse guri, ele estava ali, junto com os porcos, dando comida para os porcos, e ele pensou assim: meu pai, ele tem muito mais para me dar, ele pode, muitos empregados do meu pai, ele não fazem muito, assim, melhores do que eu estou fazendo aqui. E ele só pensou nisso? Não, ele saiu dali e foi de encontro com seu pai. Então, assim, admitir que ficar ali onde ele está era uma estupidez. É triste também ver que tantas pessoas não estão dispostas a chegar a essa conclusão. Amém? É assim, reconhecer o erro, irmãos, é a primeira atitude para a gente reconstruir um relacionamento sério, ou continuar com esse relacionamento com Deus. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, irmãos, se você errou hoje, como eu errei já hoje, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e continue se relacionando com o Senhor. Não deixe que a sua vontade de ser independente, que a sua vontade de experimentar muitas vezes a tentação, as tentações que o mundo oferece, não deixe que essas coisas venham a tirar os tijolinhos da construção do relacionamento que você tem com Deus, amém? Porque a nossa vida com Deus é bem parecida com isso, com uma construção. A gente vai tijolo por tijolo, a gente vai subindo a parede, e de repente vem um vento e bate nessa parede, e de repente vem um outro vento e bate nessa outra parede que ainda está ali com cimento meio mole, e é assim a vida com Deus. Então, reconhecer um erro é um tijolo forte para que você continue se relacionando com Deus, amém? No versículo, nesse mesmo texto aí, no versículo 21, nós estamos indo já para o final, meu querido. Desculpa, irmãos, no versículo 18. Versículo 18 diz assim, olha só o que esse cara fez, vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele admitiu o erro e não ficou no lugar que ele estava. Mas a segunda coisa, o segundo tijolinho que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que para continuarmos com um relacionamento com Deus, precisamos voltar para Deus com atitude de arrependimento e humildade. Se caso ele voltasse para o seu pai lá dizendo: eu sou filho, eu mereço tudo, né? Ele estaria certo também. Mas eu penso que o Senhor, Ele olha o nosso coração, amém? Ele olha o nosso coração, e o coração que agrada o Senhor Jesus é o coração quebrantado, o coração arrependido, o coração humilde. E aí você observa aí a atitude desse rapaz, que ele chega e teve a atitude de voltar para o seu pai e dizer: pai, pequei contra ti e contra o céu. Ele assumiu então a responsabilidade dos atos que ele fez, sim ou não? Lá no começo ele tomou a decisão de pedir para o pai a herança, e agora, quando ele toma essa decisão de novo, né, através de que ele caiu em si, do arrependimento, ele voltou e assumiu as suas atitudes. Então esse é um outro papel, irmãos, que nós precisamos também não jogar a culpa para o irmão, sim? Sabe aquele irmão, né? Tipo, irmão, falei do irmão mais novo: foi o fulano que fez isso, foi o ciclano que fez isso. Não, toma a atitude e assume os seus erros, irmãos, no coração humilde. Provérbios 28:3 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem quer prosperar aqui? Então assume os seus erros, meu querido,
Diga: eu fiz isso. Senhor, eu fiz isso. Me perdoa, Pai. Eu não mereço ser chamado filho. Me coloca como um dos teus empregados, disse ele. E essa atitude levou ele a reconstruir, a colocar mais um tijolinho no relacionamento que ele tinha com o pai dele. E para finalizar, eu queria te passar o terceiro passo, que é reconhecer que Deus está amorosamente de braços abertos para te receber de volta, como eu disse aqui. Então, irmãos, o Senhor está de braços abertos, não importa o que você fez, não importa o que nós fizemos. O que importa é que vamos fazer de agora para frente, a atitude que vamos tomar de agora para frente. Sabe, tudo isso não vai ser fácil, porque se nós pensarmos nas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu penso que o Espírito Santo de Deus foi até aquele rapaz ali também, né? Para que ele caísse em si, para que ele voltasse para o seu pai, para que ele se arrependesse. E ele falou: não importa o que vai acontecer comigo, eu só quero voltar para os braços do meu pai. Não importa que eu vou trabalhar no pior lugar. Mal ele sabia que estava reservado para ele o melhor lugar, irmãos. E é o que eu quero dizer para você: o melhor lugar está reservado para você. Sabe por quê? Porque nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 22. O que o pai disse? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados aos seus pés. Olha que graça. Quem sabe, irmãos, essa palavra tão simples e direta possa passar despercebido, porque você muitas vezes já ouviu sobre esse texto, você já leu e releu, e alguém já falou para você sobre esse texto. Mas eu quero te pedir que você, nessa noite, volte o seu pensamento ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela se renova. E quando nós lemos esse texto aqui do filho pródigo, nós estamos aqui pensando num relacionamento que foi quebrado e que em seguida foi restaurado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, que essa noite, uma noite especial de sábado, glória a Deus pelos cultos de sábados, pela juventude missionária, glória a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Deus se alegra demais com a sua presença aqui, porque Ele vê a atitude no seu coração, sabe? Às vezes eu tenho certeza que você não veio aqui para me ver, não veio aqui para ver, nós viemos aqui para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós viemos aqui, estamos aqui, porque nós cremos num Deus vivo. Nós viemos e estamos aqui porque o nosso Deus é por nós, amém? Ele tem feito grandes coisas. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que os melhores dias da minha vida possam ser na Tua presença, Senhor. Então, irmãos, o Senhor está conosco. Então, reconstruir relacionamentos. O Senhor tocou no meu coração. Eu estava essa semana, o Micael pediu para a gente ministrar. E aí, quando foi ontem, né, Micael? Ontem à noite, Jesus, essa semana foi uma bênção. Viajando bastante. E aí, ele deixa aberto, não fala para falar relacionamento, alguma coisa, não. Primeiro foi caminhos, né, Micael? E agora relacionamentos. E aí, eu não respondi ele na quarta, não respondi na quinta. Eu falei, orando, falei, Jesus. E hoje eu tinha um compromisso lá em Fátima ainda, sorte que não precisou ir. Sorte não, é Deus, né? Deus trabalhando. E aí ontem à noite eu falei com ele: cara, vamos lá, Jesus tocou e é isso aqui, o tema é o seguinte, é relacionamentos. Aí o Micael tirou a foto do caderninho dele. O que estava lá? Relacionamento. Eu vou guardar aquela foto. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, a gente está no caminho. O poder de Deus está nesse lugar. Nós aqui não estamos brincando, não. A gente está fazendo coisa séria. A gente está fazendo a obra de Deus.
Não se importe com a quantidade de pessoas, com quem está vindo, o que está deixando de vir. Se importe em adorar o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se você está aqui, já valeu a pena. Relacionamentos. Pô, cara, eu já estava aqui meio que preparando aqui, porque você não me falou nada e Jesus me tocou aqui em relacionamento. Já estava na terceira lauda já. Falei, ô Jesus, guarda essa aí para depois. Então, irmãos, a gente está conectado, amém? Deus está nesse negócio. Para a gente, então, finalizar, eu queria que você abrisse aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17 em diante. 2 Coríntios, capítulo 5. E aí eu já vou finalizar. Olha só o que diz esse texto maravilhoso da palavra do Senhor Jesus, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é o que, querido? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, glória a Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, irmãos, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Responsabilidade, Jesus, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Reconstrua o seu relacionamento com Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus!